Seja muito bem-vindo ao Viver Sem Dor de Coluna. Aqui no Viver Sem Dor de Coluna eu te mostro exercícios e estratégias de como você eliminar suas dores de coluna em casa, certo? Hoje eu vou te mostrar como você tratar sua artrose na coluna em casa. Eu sou a Kate Machado, especialista em Pilates, e o tema de hoje é como tratar sua artrose em casa. A artrose, ela não tem cura, ela não vai deixar de existir, mas ela tem controle. Ah, e outra coisa, a artrose não dói. Mas, Kate, não dói? E essa dor que eu sinto e o médico identificou que seria artrose? Bom, sigam aqui comigo que eu vou explicar no decorrer do vídeo que a artrose não dói. A pessoa ter uma artrose na articulação não significa que esse segmento esteja prejudicado ou que a função da articulação esteja prejudicada por causa da artrose. A artrose é um desgaste da cartilagem articular. Sempre que tem dois ossos, as superfícies são recobertas por cartilagem, que produz um líquido que ajuda na mobilidade, no deslocamento dessa articulação. Com o passar dos anos, essa cartilagem ela começa a se desgastar de forma fisiológica, de forma natural. Isso é um processo natural do nosso corpo. E aí eles começam a formar começa a criar pequenas lesões nessa cartilagem. Como seria uma coluna normal, sem nenhum tipo de desgaste, e aqui, ó, é uma coluna com artrose. Você vê, ó, que os ossos já começam a sofrer esse desgaste e os discos já estão também desgastados. Esse processo é um processo normal, só que nós podemos, com coisas que eu vou falar aqui para você que nós vamos fazer, evitar cada vez mais a chegar a esse ponto, né? Alguns hábitos, alguns exercícios que precisam ser feitos. Ao longo do vídeo eu vou explicar melhor tudo isso. A artrose, ela pode cometer em qualquer região. Você pode ter artrose no joelho, na coluna, nas mãos, qualquer articulação pode surgir artrose. E normalmente as pessoas o quê? Sentem dor na região, rigidez, às vezes aquele corpo muito rígido na hora de acordar, precisa ali, com o passar do dia, o corpo ir se lubrificando para a pessoa começar a soltar as articulações. Isso tudo são coisas que a pessoa sente quando tem artrose em uma articulação. Mas, Kate, você acabou de me dizer que a artrose não dói. E aí, você acabou agora de falar que a pessoa que tem artrose, ela sente dor na articulação. Espera aí que eu vou te explicar melhor isso. O que eu tenho para te dizer é que a dor que você sente vem de outras estruturas que permeiam, como ligamentos e nervos ligados ali naquela articulação com artrose. E aí, tudo isso precisa ser trabalhado. Todos esses ligamentos precisam ser trabalhados. É o que eu sempre falo aqui para vocês. A gente precisa trabalhar todo o trilho anatômico. Então, se você tem uma artrose ali na lombar e você for trabalhar só a lombar, você não vai resolver seu problema. Você precisa trabalhar todo o trilho anatômico que passa por aquela região que você tem artrose, certo? Então, o trabalho que eu vou explicar aqui para vocês é, para você tratar a sua artrose, você precisa trabalhar todos os ligamentos, tudo que se conecta com essa artrose. Isso aqui eu vou falar várias vezes. Nada aqui você trabalha de forma isolada. Então, você tem uma dor no joelho, você vai trabalhar só o joelho? Não. Você tem uma dor na cervical, você só vai trabalhar a cervical? Não. Você vai trabalhar a sua coluna por completo. Bem assim é a artrose, certo? Nós vamos trabalhar tudo que se conecta com aquela região que tem artrose. E não somente aquela região. Deu para entender, gente? Espero que sim. Essa cartilagem que está sendo degenerada, ela não dói porque ela não tem vascularização, não tem sangue passando por ali. Então, por isso que a dor não é da cartilagem. A dor, é, como eu acabei de falar, é de todos esses nervos e ligamentos que passam por essa articulação, certo? A artrose é algo muito comum. Muitas pessoas têm algum tipo de artrose. A partir dos 30 anos, se você for fazer uma ressonância magnética, você vai detectar lá um pequeno desgaste fisiológico e o médico vai falar que é uma artrose.
Mas isso é algo normal, isso é algo natural. Mesmo que você não tenha dor, né? Mesmo que você não tenha dor, você já começa a ter um pouco de artrose. Suas estruturas já começam a ter alguma degeneração a partir dos 30. Isso faz parte do nosso envelhecimento natural, do nosso envelhecimento fisiológico. A artrose é uma adaptação do nosso corpo durante a vida. É tipo um calo. Quando você vai para academia, que você fica pegando lá muito peso e você não se protege, vai criando os calos para você proteger sua mão. A mesma coisa são essas artroses. Elas vão criando aquilo ali para acabar protegendo sua articulação, mesmo que você não tenha dor nenhuma. Isso é um processo fisiológico, um processo natural do nosso corpo com o nosso envelhecimento. E mais uma vez, ela não dói. O que dói é toda a musculatura que está em volta da artrose. Por isso que o que precisa ser trabalhado é toda essa musculatura, esses ligamentos, esse trilho que passa pela artrose. Isso que precisa ser trabalhado. Para viver com artrose é simples, é só você tirar a compressão da musculatura que está conectada ali na artrose. Se você descomprimir, se você conseguir alinhar, afastar um pouco essas vértebras, descomprimir, o que dói é se esmagar, é ficar ali apertando o nervo, aperta o nervo, inflama, isso que gera dor. Então você precisa afastar essas vértebras, você precisa cuidar da sua coluna, você precisa fortalecer esses músculos profundos posturais, que são os músculos que estão ali ligados, conectados com a sua coluna. É super simples. Se você começar a fortalecer, presta atenção, isso é muito importante. Se você começar aos pouquinhos a fortalecer essa musculatura, esses músculos profundos, sua dor some. Juro pra você que sua dor some, certo? Agora, depende também do grau que a pessoa esteja, né? Se não, a pessoa já tem uma certa idade, já tem uma artrose muitos anos e de repente ela começa ali a fazer alguns exercícios que eu passo aqui, esse processo será um pouco mais lento. Agora, se a pessoa tá começando agora a ter dor, tá começando agora a ter uma artrose, tá começando agora a ter essas compressões na musculatura, ela vai conseguir ter um resultado mais rápido, certo? Então, o que dói é essa compressão nos ligamentos, é essa compressão das vértebras nos ligamentos, nos nervos. Isso é o que gera a dor na artrose. E vou falar aqui novamente, é fácil de resolver. Você precisa descomprimir. O que dói é essa compressão ali, ó, essa compressão nos nervos, no ligamento. Você precisa pegar e descomprimir, alinhar a postura, afastar mais essas vértebras, fortalecer esses músculos profundos que estão ali conectados com aquela artrose. É isso que precisa ser feito, certo? E aqui eu venho mostrando vários alongamentos, vários exercícios para você conseguir fazer microfortalecimento diariamente. Se você tem muita dor, você pode fortalecer esses músculos profundos. Só que você tem que ir devagar. Como eu já falei aqui em vários vídeos. Você vai, faz um pouquinho, vê como o seu corpo reage. Não adianta eu passar aqui uma aula inteira e você que tem muita dor, chegar e fazer essa aula inteira. Não vai solucionar seu problema, certo? Mas, Kate, você disse que a gente precisa fazer para fortalecer, mas você tem que encontrar o seu limite. Você tem que saber até onde você pode ir com esse movimento. Eu vou passar aqui no final da aula alguns alongamentos. E algumas pessoas podem fazer todos eles e amanhã se sentir maravilhosa. Diz, Kate, você não sabe o quanto esses alongamentos que você passou me ajudou. Mas pode ser que algumas pessoas venham, faça e amanhã esteja com mais dor. Mas, Kate, esses alongamentos não é para me ajudar? Sim, é para te ajudar. Mas você precisa saber até onde você pode ir. Se você tem uma dor mais crônica, espere essa dor passar. Naqueles dias que você não tá sentindo dor nenhuma, pegue um exercício que eu passo aqui e faça somente aquele. Faça um exercício que eu passo aqui. Não, vou escolher aqui um que Kate fez e vou fazer. Faça esse e observe como você estará amanhã. Se amanhã você está se sentindo super bem, não incomodou, tá uma maravilha, ótimo. Venha, volte e escolham dois. Façam 2 alongamentos que eu passei aqui, 2 exercícios que eu passei aqui.
Vai, faz os 2. E aí, como foi que se sentiu no outro? Não, me senti super bem. Agora volta e faça 3. Vá aumentando de forma gradativa. E se nessa sequência, em algum momento, incomodar e doer, pare. Pare e repouse. Ah, Kate, quantos dias? Não sei. Depende de você. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Olha, minha dor passou. Pode tomar remédio, medicamento? Pode. Eu não sou contra você tomar remédio, medicamento. Certo? O que eu não quero é que você use o seu medicamento, o seu remédio, para ser seu aliado para tudo, porque ele não vai solucionar o seu problema. O medicamento que você toma, ele vai só aliviar a sua dor, mas seu problema tá ali. Você tem que tratar o seu problema, você tem que tratar a causa do seu problema. Então, se você toma um remédio, vai passar a sua dor, mas você não vai deixar de ter artrose, você não vai deixar de ter seus músculos e ligamentos ali comprimidos, você não vai deixar de ter uma hérnia de disco. Você não vai deixar de ter um nervo ciático inflamado porque você tomou um remédio. Nada disso vai solucionar o seu problema, certo? O que vai solucionar o seu problema são os alongamentos que eu passo aqui, os alongamentos terapêuticos e os exercícios de fortalecimento. Vá fazendo aos poucos que você vai conseguindo ter melhora, certo? Tudo que sobrecarrega sua articulação pode levar à degeneração dessa cartilagem, certo? E por isso eu digo que sua musculatura fraca, se você tem ali sua musculatura fraca, ela vai proteger menos sua articulação, ela vai proteger menos sua cartilagem. E isso pode começar ou intensificar esse processo de desgaste da cartilagem. Por isso te digo que sua musculatura fraca gera mais carga nas articulações, ocorrendo uma degeneração dessa cartilagem. E essa degeneração dessa cartilagem é a artrose. E não é só isso. Essa artrose, ela pode formar outras coisas. Você pode vir a ter um bico de papagaio, você pode vir a ter uma hérnia de disco, você pode vir a ter outras coisas por causa dessa artrose. O osso ali, ele começa a se deformar, gerando pontas, um mecanismo de defesa, começa a gerar aquelas pontinhas, que é o que a gente chama de bico de papagaio, e aí esse bico de papagaio começa lá a cutucar aquele nervinho que passa, começa a machucar toda aquela musculatura ali próxima, e isso começa a gerar dor também. Por conta disso também, ele pode o quê? Apertar mais aqui, ó, ele vai, ó, apertando, apertando, a cartilagem vai sumindo, e esse aqui pode surgir um abaulamento, que é o que a gente chama de, esse disco, ele sai um pouco, que é o que a gente chama de abaulamento ou proeminência discal, dependendo do nível, ou até uma hérnia de disco. Uma hérnia de disco é quando o núcleozinho, ó, pega, ó, isso aqui, ó, sai. O núcleo do disco sai. Isso aqui é uma hérnia de disco. Tudo isso aqui que eu acabei falando pode ser formado por causa da artrose na sua coluna. Então, às vezes, é um desgaste natural, a gente vai, todo mundo vai envelhecendo, vai tendo uma pequena artrose, mas você não vai cuidando, não vai cuidando, não vai cuidando e acaba tendo outros problemas por causa dessa artrose. Hérnia de disco, compressão do nervo ciático e várias outras coisas. Certo? Então, vamos lá, vamos se cuidar, né, para não chegar a esse ponto, não deixar chegar a esse ponto. E outra coisa também é que, às vezes, a pessoa vai fazendo as coisas, né, vai fazendo os exercícios, vai fazendo o alongamento, paranã, e ela tem, às vezes, a percepção de que ela não tá melhorando, sabe? É tipo assim, eu faço, mas sempre dói, tananã, eu acabo fazendo, mas sempre dói um pouco, a dor continua a mesma, eu não melhoro. E aí você tem que pensar que, certo, sua dor não está melhorando, sua dor não está aliviando com os alongamentos, os exercícios que você está fazendo. Mas você está gerando microfortalecimentos. Então você precisa ter paciência, para ver o resultado. E pensar que, se de repente você não está percebendo melhoras significativas de sentir, eu não tô sentindo dor, se você não tá percebendo essas melhoras, pense que se você não fizer, você vai piorar. Com certeza você vai piorar, certo? Então, assim, tenham paciência, porque é a longo prazo. É a longo prazo. Eu tenho proeminência discal na lombar e eu pratiquei pilates anos
para falar para você hoje que eu tenho, sei lá, uns 8, 9 anos que eu não sinto dor de coluna. Eu sei o que é dor de coluna. Mas eu fiquei deitada fazendo nada? Não, eu me cuidei, certo? E se hoje eu posso fazer a atividade física que eu quiser, correr, que é uma atividade que tem mais impacto, eu corro. E isso não me ocasiona nenhum tipo de dor. Mas por quê? O que foi que eu fiz? Eu comecei e eu não parei. Então, assim, você tem que começar e não parar, né? Tipo, ai, agora melhorou um pouquinho, já tô boa. Não, isso a sua dor vai voltar, certo? Cuidar da saúde, cuidar da coluna e se exercitar é para a vida toda. É para você começar e não parar. Se você me segue aqui, vem fazendo meus alongamentos e vem tendo algum pequeno resultado, não pare. Não pare, porque isso aqui não é mágica, né? Tipo, você vai fazer 1, 2 meses e você vai curar a sua artrose. Não, a artrose nem cura. Você vai fazer aqui 1, 2 meses e você vai eliminar sua hérnia de disco? Não, porque a hérnia de disco nem some, ela continua lá. Você só tira ela se você fizer uma cirurgia. Então, nada disso aqui é mágica. Você tem que começar e fazer a vida inteira. A vida inteira, todos os dias, sempre fazendo, sempre fortalecimento. Sempre fortalecendo. Por isso que eu não tenho dor de coluna, porque eu faço yoga, eu faço meus alongamentos, eu amo alongar, eu fortaleço minha musculatura, eu faço musculação. Então, assim, já tive dor lá no passado e não tive mais nunca. Por quê? Porque eu continuo fazendo. Isso aqui não é mágica. Se você fizer 2, 3 alongamentos que eu passo aqui, não vai solucionar o seu problema. Não, isso aí eu não consigo te ajudar, certo? Agora, se você chegar aqui e falar, Kate, eu quero me cuidar pro resto da minha vida. Eu quero envelhecer bem. Eu quero envelhecer com saúde. Eu quero chegar lá tal idade e eu sentar no vaso sanitário sem grandes problemas. Pronto. Se você quer isso, siga aqui comigo, porque eu vou estar trazendo muito conteúdo para você, muito exercício para você fazer em casa, para você fazer em sua casa, sem equipamento, sem gastar nada, porque aqui tem muito conteúdo gratuito. E é isso que eu quero para você. Conscientizar você a levar esse estilo de vida para o resto da vida, certo? Vamos lá, que ainda tem aqui alguns exercícios, alguns alongamentos para a gente fazer. Vamos lá, antes da gente ir para os exercícios, eu quero falar aqui mais algumas coisas sobre artrose para você. Como prevenir a artrose? Aquela velha historinha de todos os vídeos. Ter bons hábitos, estar no seu peso ideal, se exercitar regularmente para a vida inteira, se exercitar regularmente, evitar a ingestão de alimentos inflamatórios. Kate, o que seriam alimentos inflamatórios? A gente sabe que vários tipos de alimentos acabam gerando inflamação ao nosso corpo. Alimentos com muita farinha branca, alimentos com glúten, o álcool, o excesso de açúcar, tudo isso desencadeia a inflamação no nosso corpo, né? Então, às vezes, a pessoa já tem uma inflamação e aí ela já tá com aquela dor e aí ela faz uma ingestão de alimentos inflamatórios e acaba piorando a dor dela, certo? Então, assim, ter cuidados, ter bons hábitos, todos os bons hábitos contribuem para você prevenir a sua artrose, para você não intensificar, não aumentar sua artrose. Artrose na cervical. A pessoa tem que trabalhar a causa, tem que ir no ponto-chave, precisa se soltar a mandíbula. A artrose acometeu a artrose por causa da fragilidade da musculatura. Essa musculatura precisa ser trabalhada. Todo o trilho que passa pela cervical precisa ser trabalhado. Lembra que eu já falei aqui em outras aulas, tem um trilho anatômico, Kate, o que são trilhos? Trilhos são linhas semielásticas que conectam o nosso corpo todo. Então, a gente tem um trilho que sai da mão, passa pelo ombro, mandíbula, vai para o ombro, cotovelo e a outra mão. Então, você precisa trabalhar todo esse trilho. Kate, mas eu tenho uma artrose no quadril. Se você tem artrose no quadril, você precisa fortalecer sua musculatura. Você precisa fortalecer sua lombar. Quanto mais fortalecida tiver sua musculatura para suportar a sua estrutura, melhor, mais vai descomprimir esses ligamentos e essas musculaturas que permeiam seu quadril. O que é que acontece? Às vezes você tem a dor em uma região e ela é ocasionada pela fragilidade de tudo que se conecta com ela. Então, às vezes, você tem uma artrose no quadril, que ela é ocasionada pela fragilidade dessa musculatura da lombar. Então, se seu quadril tá fraco,
sobrecarrega a sua lombar. E aí vai, uma coisa conecta com a outra. Se uma musculatura sua tá fraca, ela tá fragilizada, ela vai precisar daquela outra musculatura para se sustentar. Então tá tudo conectado. Você precisa trabalhar o trilho anatômico inteiro. Você precisa trabalhar dos pés, lembra daquele trilho que eu falo? Tem um trilho que passa aqui da testa, vai pelas costas, se divide no glúteo ou no bumbum, desce pelas pernas e vai até lá o calcanhar. Você precisa trabalhar dos pés à cabeça, todo esse trilho. Mesmo sua dor sendo ali no quadril. Se você for trabalhar, só mobilizar, só querer fortalecer seu quadril, seu problema não vai resolver, certo? Agora vamos lá para os exercícios. Os exercícios de hoje é justamente para fazer a liberação desses trilhos anatômicos, dos pés à cabeça, certo? Dos pés à cabeça, eu quero que você trabalhe todos os seus trilhos anatômicos para a gente descomprimir essas musculaturas e acabar aliviando suas dores. Vamos lá, nós vamos usar, ó, um bastão. Nós vamos começar fazendo essa liberação pela cervical, certo? Vamos deitar aqui. Esse bastão a gente vai deixar bem lá em cima da cervical e a gente vai manter uma pressãozinha. Vamos lá. Vamos deitar aqui, ó, bastão. Vocês vão segurar aqui o bastão e empurrar para cima o bastão. Lá no ponto mais alto, no máximo ali da cervical, e respirar. Somente isso. Esse é o exercício de hoje, certo? Empurra lá em cima o bastão, senta aquela pressãozinha lá na sua cervical, olhando pro teto, pés no chão e respira. Empurra lá em cima, mantém. Só, ó. Contrai o abdômen, bora lá. Respira, segura, mantém lá em cima, certo? Vamos fazer em 2 tempos. Vai só respirando. Mantém o bastão lá em cima empurrando. Respira. Aproveita esse momento para se concentrar na sua respiração. Puxe bem o ar. E solte o máximo que você puder o ar. Inspira e solta o máximo que você puder. Solte todo o ar que tem dentro do seu corpo. É muito bom a respiração. Mantenha a pressão lá. Só respirando. Relaxa um pouco o bastão. Nós vamos fazer esse movimento 2 vezes e vocês vão ver o quanto isso alivia a cervical. Certo, gente? Bora lá mais uma vez. Bastão, ó, lá pra cima, mantém e faz o trabalho respiratório, tá? Bora lá. Pressiona lá em cima e só respirando. Aproveita esse movimento para se concentrar no seu exercício, para se concentrar no seu momento agora e para perceber sua respiração. Normalmente, quando a gente está sentindo alguma dor, nossa respiração fica um pouco mais bloqueada, fica mais curta. E é muito bom a gente trabalhar essa amplitude da respiração, tornar uma respiração mais longa. Isso gera muita oxigenação para o nosso cérebro. Continua lá. Pronto, relaxa. Agora nós vamos fazer, manter a pressão lá em cima e a gente vai fazer isso aqui, ó. Olha para um lado, volta para o meio, inspirando, solta o ar e desce para o outro lado. Vamos fazer esse movimento aqui, ó. Inspira, solta o ar para um lado, volta inspirando. Bem devagar, solta o ar para o outro lado. Volta, mantendo o bastão lá pressionando, certo? Pressão, ó, pra cima. Pro outro lado. Volta pro meio.
volta pro meio inspirando. Isso, bem devagar. Terminou? Agora a gente vai pegar o queixo, ó, e trazer pra cá, ó. Mantém lá a pressão, vamos fazer 10 vezes, ó. Olha lá pra trás, traz o queixo pra cá. Olha lá pra trás. 2. 3. 4. É como se tivesse uma massagenzinha. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Agora, vamos levantar, continua usando o bastão para o próximo exercício. Gente, vamos lá, vamos fazer 2 de 10 dessa mobilização de coluna. Com o bastão, ó, segura lá em cima, você vai jogar seu corpo lá para frente o máximo que você conseguir. Volta, ó, o bastão encostado nas pernas, o queixo aqui grudado, ó, preste atenção aqui. E volta desenrolando a coluna, por último, o pescoço, certo? Estica lá em cima, desce soltando ar, inspira, desce soltando ar. Traz o bastão lá no corpo, sobe inspirando. Por último, a cabeça lá em cima. 2, desce soltando ar. Volta, inspirando, desenrola a coluna, por último a cabeça. 3, desce lá, volta, desenrolando a coluna. 4, volta, desenrolando a coluna. 5, bem devagar, desce soltando ar, volta, desenrolando a coluna. 6, volta, desenrolando a coluna. Não esqueça da respiração. Se sentir algum desconforto, pare. 7, vai lá em direção ao pé, volta inspirando devagar. Por último, a cabeça. 8, volta, desce soltando ar. 9, 10. Foi tranquilo? Foi confortável? Então, vamos fazer mais uma, certo? Mesma coisa. Afasta lá as pernas. Inspira. Desce soltando o ar. Volta bem devagar, desenrolando a coluna. Desce lá soltando o ar. Volta, desenrolando a coluna. 3. Volta, desenrolando a coluna. 4. Bem devagar. 5. 6.
6. Se cansar, para antes. 7. 8. 9. Solta o ar. Sobe inspirando. Desce soltando o ar. 10. Muito bem. Kate, essas duas séries foi muito pra mim. Faça uma. Kate, fazer 10 repetições desse movimento foi muito pra mim. Faça 5, faça 4, faça 3. Ah, foi muito desconfortável esse movimento. Não faça esse. Faça só o anterior ou faça só o próximo, certo? Encontre seu equilíbrio. Conheça seu corpo e veja até onde você pode ir. Agora, nós vamos fazer um exercíciozinho com o bastão nos pés. Vamos lá, vamos fazer isso em 2 momentos. Esse exercício é muito bom para começar a liberação aí pela parte dos pés. É bom também para quem tem fascite plantar, certo? Mas esse movimento a gente tá fazendo no pé, mas a gente também está trabalhando a coluna, certo? Bora lá, vai botar nos dedinhos, ó, puxa o bastão com os dedos e solta. Puxa e solta. Pequenos movimentos. Vamos lá, fazer 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, desequilibrei aqui. 7, 8, 9, 10. Vamos fazer esse movimento 2 vezes. Bora lá. Mais 10. Puxa lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, ó, vamos colocar esse bastão no meio dos pés. E vamos fazer uma pressão. Ficar ali, só respirar. Se você encontrar algum pontinho que esteja incomodando um pouco, fique nesse ponto. Vamos deixar o bastãozinho aí no pé e só fazer a respiração. Puxa o ar e solta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relaxa. Bom, gente, encerramos mais uma aula hoje sobre artrose na coluna. Passei esses 3 exercícios para vocês. Um para fazer essa liberação na cervical, o outro mobilizando a coluna, alongando toda a coluna, e esse último fazendo essa liberação nos pés, certo? Vejo vocês no próximo Viver Sem Dor de Coluna.